A paz do Senhor, meus irmãos. Nessa devocional, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 16, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 17. O texto diz assim: Chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão Bar-Jonas, porque isso não foi revelado pelo homem, mas por meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, eu queria falar sobre a confissão da verdade. E nessa confissão da verdade, ela envolve a alma, envolve o coração. O texto nos revela que havia uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Era uma cidade ao norte da Palestina, uma cidade pagã, e ficava a cerca de 190 quilômetros de Jerusalém. Nos informa também que o Senhor levou os seus discípulos para essa região, para esse território. E nesse território, meus queridos, havia culto a Baal, havia templos do deus grego Pan, e lá também se adorava ao imperador César Augusto. Foi em meio a essas superstições pagãs que Pedro confessou que Jesus era o Filho de Deus. Foi no mundão, não foi na igreja, não foi numa reunião de oração. O Senhor levou ele para o mundão e lá o fez confessar o seu nome. Qualquer outra pessoa que fizesse essa pergunta, quem eu sou? Quem você diz que eu sou? Talvez soasse arrogante. Seria mais ou menos assim a pergunta. Você pensa que eu sou quem? Mas essa pergunta nos é feita, meus queridos, pelo Senhor Jesus Cristo. E sendo Ele quem faz a pergunta, Ele nos exige uma resposta. E exige uma resposta sincera. E se o Senhor, neste dia, te perguntasse: quem eu sou? O que você responderia a Ele? O que você responderia sabendo que o Senhor conhece seu coração? Conhece o que se passa pelo seu coração? Talvez você tenha ficado confuso ou perturbado com a pergunta. Mas o povo daquele tempo também estava confuso. Vejam que o texto fala que o povo não sabia quem era o Messias de fato. Eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias, ou algum dos profetas. O povo tinha resposta para tudo e ia em todas as direções. Então, qual é a resposta correta? O que você responderia ao Senhor? Veja primeiro que a coisa mais importante não é o que os outros falam, o que os outros dizem acerca de Jesus. É bom ouvir isso. Mas o mais importante é aquilo que eu creio, o que eu penso acerca do Senhor. O povo estava pensando errado, mas Pedro respondeu corretamente. Ele disse: Tu és o Cristo, ou seja, Tu és o Salvador, o Filho do Deus vivo. Mas de onde Pedro tirou essa resposta? Versículo 17, o Senhor diz assim: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi o homem que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Não foi Pedro que buscou essa revelação, diz o texto. Foi a graça de Deus que revelou a ele. Aqui nos mostra um Deus que se revela ao homem através do seu querer, através da sua misericórdia, da sua graça, da sua soberania. Pedro nos informa, Mateus, que ele fez uma confissão de fé. Então, em que sentido essa confissão foi importante? E o que ela tem a ver conosco? Em primeiro lugar, Jesus pediu explicitamente essa confissão. Versículo 15 diz: Mas vós, ou vocês, continuou ele, quem vocês dizem que eu sou? Vejam que o Senhor fez uma pergunta direta aos seus discípulos.
diretamente aos seus corações. Foi como uma flecha. E a resposta de Pedro, meus queridos, não foi movida por emoção. Não foi movida por causa do coronavírus. Foi o resultado da vontade de Deus. Ele não estava aguardando um milagre, ou ele não estava sendo movido pelas bênçãos de Deus. Foi movido pela simples vontade do Senhor, pela revelação do Espírito de Deus. Em segundo lugar, Jesus aceitou essa confissão. Versículo 17 diz: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi o homem que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então o Senhor, meus queridos, deve ter se alegrado grandemente, ou imensamente, ao ouvir a palavra de Pedro, e ouvir a confissão de Pedro. Eu sabia que a partir dali, Pedro ia ser conduzido a reflexões ainda mais profundas. Então, para concluir, você já foi encorajado a fazer sua confissão de fé? Eu não digo confissão de fé a qualquer Deus, como eles faziam ao Deus Pan, a Baal. Não, ao Senhor. Você já foi encorajado a isso? Independente se é tempo de medo, de angústia, tempo de coronavírus. Tenha certeza, meus queridos, que não vai ser por falta da pergunta. Não vai ser por falta de ser feita essa pergunta ao seu coração. Quem você disse que eu sou? Ouça com mais atenção a voz do Senhor e aí você entenderá o que significa ser instruído pelo Espírito Santo. E eu queria orar por você. Eu queria colocá-lo na presença de Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Eu quero te agradecer, Deus eterno, porque o Senhor tem nos feito essa pergunta diariamente, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nos instruir. Que o Senhor possa, Senhor Deus, tocar o nosso coração, Senhor Deus, tocar o coração de quem nos ouve, Deus eterno, para que eles possam, Senhor Deus, responder como Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Meus queridos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso nos ajudará a divulgar ainda mais o nome do Senhor e ajudará a espalhar essa pergunta: quem sou eu? No nosso canal tem outras devocionais. Assista. Você se alegrará grandemente com o que você vai ouvir. Em nome de Jesus. Se você gostou e foi abençoado por essa palavra, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, compartilha, clica no sininho e aproveite para ver os nossos outros devocionais.